assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina um grupo de mágicos que não se contenta só em fazer truques de cartas ou coelho na cartola ou serrar alguém no meio. Nada disso. Eles são chamados de os Quatro Cavaleiros e o que eles fazem é transformar mágica em espetáculo grandioso, misturando ilusão com justiça. É como se fossem heróis modernos, mas em vez de capa e espada, usam cartas, fumaça, hologramas e, claro, muita inteligência. O primeiro filme já tinha mostrado a fama deles crescendo, mas aqui no segundo a coisa fica ainda mais intensa. Tudo começa com os cavaleiros meio que sumidos no mapa. Depois de terem enganado o FBI e exposto um monte de gente corrupta, eles ficam um tempo escondidos, esperando a hora certa de voltar a brilhar. Só que quando voltam, não é só pra fazer show bonito não, eles voltam com uma missão: desmascarar um carinha poderoso do mundo da tecnologia que anda manipulando a vida de todo mundo por trás das cortinas. O alvo da vez é uma empresa de tecnologia que mexe com informações pessoais, tipo aquelas que sabem tudo da gente só pelos nossos celulares e computadores. O problema é que dessa vez as coisas não saem como eles planejaram. Durante a apresentação de retorno, em que eles iam expor esse esquema podre ao vivo, alguém os sabota. De repente, em vez de saírem como heróis, os cavaleiros viram foragidos, como se fossem criminosos desmascarados no meio do palco. O truque, que era para ser perfeito, vira um desastre. E o pior, alguém muito mais poderoso e misterioso estava por trás disso. Daí começa a verdadeira loucura do filme. Eles estão levados para bem longe, sem nem entender direito como. Imagina você estar em Nova York num segundo e no piscar de olhos acordar em Macau, na China. Foi exatamente o que aconteceu com eles. Parece até mágica, mas era só o começo da armadilha. Quem os pegou foi ninguém menos que Walter Mabry, um jovem bilionário da tecnologia que tinha sido dado como morto. Esse cara é arrogante, genial e perigoso. Ele obriga os cavaleiros a roubarem para ele uma tecnologia super secreta, um chip capaz de invadir qualquer sistema de computador do mundo. Ou seja, um brinquedinho que pode controlar tudo e todos. Enquanto isso, do outro lado, o FBI ainda está tentando entender se os cavaleiros são vilões ou mocinhos. E tem também Dylan Rhodes, o agente que secretamente é aliado deles, tentando manter tudo sob controle, só que o passado dele volta a atormentar. O pai de Dylan era um mágico que morreu num truque mal executado, e quem sempre puxou as cordas contra ele é um tal de Thaddeus Bradley, um ex-mágico que virou desmascarador de ilusionistas. Esse cara tem uma rixa pesada com Dylan e com os cavaleiros, e não perde uma chance de complicar a vida deles. A cada passo você não sabe se o que está vendo é real ou se faz parte de um truque elaborado. Os cavaleiros precisam usar toda a esperteza para escapar das armadilhas de Walter, enganar os inimigos, se proteger do FBI e ainda achar um jeito de transformar esse roubo forçado numa chance de virar o jogo. Tem cartas voando, truques de espelhos, disfarces inacreditáveis e até ilusões de palco feitas no meio da rua. A gente vê que os Quatro Cavaleiros não desapareceram à toa. Eles estão escondidos, planejando o grande retorno. Tem o Atlas, que é meio que o líder marrento, sempre cheio de confiança. O Merritt, que faz hipnose e gosta de ser engraçadão. O Jack, que é o mais novo e manda bem nos truques de agilidade e escapismo. E agora entra a Lula, a nova integrante do grupo, toda elétrica e criativa, trazendo um ar fresco para a equipe. Eles estão ali, esperando a oportunidade perfeita de aparecer de novo e mostrar que não são só mágicos, mas sim justiceiros. O retorno acontece quando eles ficam sabendo de um carinha poderoso chamado Owen Case, dono de uma empresa de tecnologia que praticamente invade a vida das pessoas. Ele criou um software que vasculha os celulares e computadores, coletando dados pessoais sem ninguém saber. É tipo aquele medo que todo mundo tem de estar sendo espionado o tempo todo. A missão dos cavaleiros? Expor o cara ao vivo, mostrar para o mundo inteiro o quão sujo ele é. E então chega o grande dia. Eles se infiltram no evento enorme, cheio de pompa e jornalistas para revelar a sujeira de Owen. A plateia tá lá esperando mais um espetáculo, e os cavaleiros começam a soltar a mágica. Luzes, truques de palco, aquela apresentação que mistura show de rock com ilusionismo. Tudo parecia perfeito, mas é aí que vem a primeira rasteira do filme. De repente, no meio do show, as coisas dão errado. Em vez de mostrar as falcatruas de Owen, eles acabam sendo expostos. É como se alguém tivesse puxado o tapete deles. A multidão começa a olhar para os cavaleiros como criminosos, como se fossem eles os vilões da história. E quem estava por trás dessa sabotagem?
um inimigo muito mais poderoso e misterioso do que eles poderiam imaginar. Antes que pudessem reagir, acontece uma das cenas mais doidas. Eles são literalmente sugados para fora da apresentação, levados de um jeito inexplicável. É tipo um truque de mágica ao contrário. Em vez de surpreender os outros, eles é que são surpreendidos. Num piscar de olhos, eles acordam em Macau, na China, sem ter ideia de como foram parar lá. Imagina você abrir os olhos e perceber que atravessou o planeta em segundos. Foi exatamente isso que rolou. Lá em Macau, a situação fica ainda mais tensa. Eles descobrem que quem os trouxe até ali foi Walter Mabry, um jovem bilionário de tecnologia que todo mundo achava que estava morto. Ele é cheio de charme e debochado, mas dá pra ver logo de cara que não tá de brincadeira. Walter tem um plano bem ousado. Ele quer que os cavaleiros roubem para ele um chip revolucionário, capaz de invadir qualquer sistema de computador do mundo. Um dispositivo que basicamente dá o poder de controlar informações, bancos, governos, tudo. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o FBI está pirando com o que aconteceu. Os agentes não sabem se os cavaleiros são vítimas ou criminosos, e a mídia cai matando em cima deles. O detalhe é que dentro do FBI tem o Dylan Rhodes, que a gente lembra bem do primeiro filme. Ele é agente, mas também aliado secreto dos cavaleiros. Dylan tenta segurar a bronca, mas acaba sendo pressionado por todos os lados, principalmente porque o passado dele começa a voltar com força. Tem a história do pai dele, um mágico que morreu de forma trágica num truque que deu errado, e tem também um velho conhecido dele, o Thaddeus Bradley, aquele desmascarador de mágicos que não perde a chance de provocar e atrapalhar. Walter é manipulador e não pede o favor com jeitinho. Ele deixa claro que, se eles não fizerem o trabalho, podem esquecer de sair vivos dali. Então, sem escolha, os cavaleiros entram no jogo. Mas, sendo quem são, eles não vão só obedecer. Desde o começo, a cabeça deles já está trabalhando para tentar virar essa situação a favor deles. Em Macau, eles se deparam com um mundo novo e cheio de desafios. Primeiro, eles precisam conseguir informações sobre onde o chip está escondido. Para isso, exploram os mercados, cassinos e até uma antiga loja de mágica, que é praticamente um templo sagrado para os ilusionistas. Essa loja é incrível, cheia de truques clássicos e mecanismos escondidos, e acaba sendo um ponto estratégico para as invenções deles. É como se estivessem voltando às raízes da mágica, mas agora para planejar um roubo de verdade. E aqui entra uma das cenas mais legais do filme, o roubo do chip. A ideia é se infiltrar numa instalação altamente protegida, onde o dispositivo está guardado. Só que não dá para chegar chutando porta, né? Então, eles usam aquilo que sabem fazer de melhor, mágica. Cada um mostra seu talento. O Atlas com os truques de manipulação, o Merritt com a hipnose, o Jack com as habilidades de ladrão ágil e a Lula com a criatividade dela que surpreende até os veteranos. A cena toda é construída como se fosse um grande truque de cartas, só que com tecnologia. Eles precisam esconder o chip, passar com ele por detectores e guardas armados sem que ninguém perceba. E como fazem isso? Usando técnicas de ilusão de palco, troca rápida de mãos, distrações perfeitas. É aquele momento que você prende a respiração e pensa, não é possível que eles vão conseguir sair dessa sem serem pegos. Mas conseguem, claro, com muito estilo e suspense. Enquanto tudo isso rola na China, do outro lado do mundo, o Dylan Rhodes está numa enrascada enorme. O FBI está desconfiado dele e o agente Cowan fica no pé o tempo inteiro. Para piorar, o Thaddeus Bradley aparece de novo. Lembra dele? O ex-mágico que vive desmascarando ilusionistas e que tem uma rixa pessoal com Dylan desde a morte do pai dele? Pois é, Dylan tenta usar Thaddeus como uma peça no seu próprio jogo, mas o problema é que Bradley é tão astuto quanto os cavaleiros, e nunca dá para saber de que lado ele realmente tá. Essa relação cria ainda mais tensão, porque Dylan tá numa corda bamba. Se o FBI descobrir que ele é aliado secreto dos cavaleiros, acabou para ele. Voltando para Macau, depois de conseguirem o chip, os cavaleiros começam a bolar um jeito de virar o jogo contra o Walter. Eles sabem que se entregarem o dispositivo, estão mortos de qualquer jeito. Então, começam a planejar um truque dentro do truque. Fingir que obedecem, mas ao mesmo tempo, preparar o golpe final para enganar o Walter e revelar a verdade para o mundo. É aqui que entra o espírito do grupo. Eles não são ladrões comuns.
Eles usam a mágica como arma contra gente poderosa e corrupta. Imagina um grupo de mágicos que não se contenta só em fazer truques de cartas ou coelho na cartola ou serrar alguém no meio. Nada disso. Eles são chamados de os Quatro Cavaleiros e o que eles fazem é transformar mágica em espetáculo grandioso, misturando ilusão com justiça. É como se fossem heróis modernos, mas em vez de capa e espada, usam cartas, fumaça, hologramas e, claro, muita inteligência. O primeiro filme já tinha mostrado a fama deles crescendo, mas aqui no segundo a coisa fica ainda mais intensa. Tudo começa com os cavaleiros meio que sumidos no mapa. Depois de terem enganado o FBI e exposto um monte de gente corrupta, eles ficam um tempo escondidos, esperando a hora certa de voltar a brilhar. Só que quando voltam, não é só para fazer show bonito não, eles voltam com uma missão: desmascarar um carinha poderoso do mundo da tecnologia que anda manipulando a vida de todo mundo por trás das cortinas. O alvo da vez é uma empresa de tecnologia que mexe com informações pessoais, tipo aquelas que sabem tudo da gente só pelos nossos celulares e computadores. O problema é que dessa vez as coisas não saem como eles planejaram. Durante a apresentação de retorno, em que eles iam expor esse esquema podre ao vivo, alguém os sabota. De repente, em vez de saírem como heróis, os cavaleiros viram foragidos, como se fossem criminosos desmascarados no meio do palco. O truque, que era para ser perfeito, vira um desastre. E o pior, alguém muito mais poderoso e misterioso estava por trás disso. Daí começa a verdadeira loucura do filme. Eles estão levados para bem longe, sem nem entender direito como. Imagina você estar em Nova York num segundo e no piscar de olhos acordar em Macau, na China. Foi exatamente o que aconteceu com eles. Parece até mágica, mas era só o começo da armadilha. Quem os pegou foi ninguém menos que Walter Mabry, um jovem bilionário da tecnologia que tinha sido dado como morto. Esse cara é arrogante, genial e perigoso. Ele obriga os cavaleiros a roubarem para ele uma tecnologia super secreta, um chip capaz de invadir qualquer sistema de computador do mundo. Ou seja, um brinquedinho que pode controlar tudo e todos. Enquanto isso, do outro lado, o FBI ainda está tentando entender se os cavaleiros são vilões ou mocinhos. E tem também Dylan Rhodes, o agente que secretamente é aliado deles, tentando manter tudo sob controle, só que o passado dele volta a atormentar. O pai de Dylan era um mágico que morreu num truque mal executado, e quem sempre puxou as cordas contra ele é um tal de Thaddeus Bradley, um ex-mágico que virou desmascarador de ilusionistas. Esse cara tem uma rixa pesada com o Dylan e com os cavaleiros, e não perde uma chance de complicar a vida deles. A cada passo você não sabe se o que está vendo é real ou se faz parte de um truque elaborado. Os cavaleiros precisam usar toda a esperteza para escapar das armadilhas de Walter, enganar os inimigos, se proteger do FBI e ainda achar um jeito de transformar esse roubo forçado numa chance de virar o jogo. Tem cartas voando, truques de espelhos, disfarces inacreditáveis e até ilusões de palco feitas no meio da rua. A gente vê que os Quatro Cavaleiros não desapareceram à toa. Eles estão escondidos, planejando o grande retorno. Tem o Atlas, que é meio que o líder marrento, sempre cheio de confiança. O Merritt, que faz hipnose e gosta de ser engraçadão. O Jack, que é o mais novo e manda bem nos truques de agilidade e escapismo. E agora entra a Lula, a nova integrante do grupo, toda elétrica e criativa, trazendo um ar fresco para a equipe. Eles estão ali, esperando a oportunidade perfeita de aparecer de novo e mostrar que não são só mágicos, mas sim justiceiros. O retorno acontece quando eles ficam sabendo de um carinha poderoso chamado Owen Case, dono de uma empresa de tecnologia que praticamente invade a vida das pessoas. Ele criou um software que vasculha os celulares e computadores, coletando dados pessoais sem ninguém saber. É tipo aquele medo que todo mundo tem de estar sendo espionado o tempo todo. A missão dos cavaleiros? Expor o cara ao vivo, mostrar para o mundo inteiro o quão sujo ele é. E então chega o grande dia. Eles se infiltram num evento enorme, cheio de pompa e jornalistas para revelar a sujeira de Owen. A plateia tá lá esperando mais um espetáculo, e os cavaleiros começam a soltar a mágica. Luzes, truques de palco, aquela apresentação que mistura show de rock com ilusionismo. Tudo parecia perfeito, mas é aí que vem a primeira rasteira do filme. De repente, no meio do show, as coisas dão errado. Em vez de mostrar as falcatruas de Owen, eles acabam sendo expostos. É como se alguém tivesse puxado o tapete deles. A multidão começa a olhar para os cavaleiros como criminosos, como se fossem eles os vilões da história. E quem estava por trás dessa sabotagem? Um inimigo muito mais poderoso e misterioso do que eles poderiam imaginar. Antes que pudessem reagir, acontece uma das cenas mais doidas.
Eles são literalmente sugados para fora da apresentação, levados de um jeito inexplicável. É tipo um truque de mágica ao contrário. Em vez de surpreender os outros, eles é que são surpreendidos. Num piscar de olhos, eles acordam em Macau, na China, sem ter ideia de como foram parar lá. Imagina você abrir os olhos e perceber que atravessou o planeta em segundos. Foi exatamente isso que rolou. Lá em Macau, a situação fica ainda mais tensa. Eles descobrem que quem os trouxe até ali foi Walter Mabry, um jovem bilionário de tecnologia que todo mundo achava que estava morto. Ele é cheio de charme e debochado, mas dá pra ver logo de cara que não tá de brincadeira. Walter tem um plano bem ousado. Ele quer que os cavaleiros roubem para ele um chip revolucionário, capaz de invadir qualquer sistema de computador do mundo. Um dispositivo que basicamente dá o poder de controlar informações, bancos, governos, tudo. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o FBI está pirando com o que aconteceu. Os agentes não sabem se os cavaleiros são vítimas ou criminosos, e a mídia cai matando em cima deles. O detalhe é que dentro do FBI tem o Dylan Rhodes, que a gente lembra bem do primeiro filme. Ele é agente, mas também aliado secreto dos cavaleiros. Dylan tenta segurar a bronca, mas acaba sendo pressionado por todos os lados, principalmente porque o passado dele começa a voltar com força. Tem a história do pai dele, um mágico que morreu de forma trágica num truque que deu errado. E tem também um velho conhecido dele, o Thaddeus Bradley, aquele desmascarador de mágicos que não perde a chance de provocar e atrapalhar. Walter é manipulador e não pede o favor com jeitinho. Ele deixa claro que, se eles não fizerem o trabalho, podem esquecer de sair vivos dali. Então, sem escolha, os cavaleiros entram no jogo. Mas, sendo quem são, eles não vão só obedecer. Desde o começo, a cabeça deles já está trabalhando para tentar virar essa situação a favor deles. Em Macau, eles se deparam com um mundo novo e cheio de desafios. Primeiro, eles precisam conseguir informações sobre onde o chip está escondido. Para isso, exploram os mercados, cassinos e até uma antiga loja de mágica, que é praticamente um templo sagrado para os ilusionistas. Essa loja é incrível, cheia de truques clássicos e mecanismos escondidos, e acaba sendo um ponto estratégico para as invenções deles. É como se estivessem voltando às raízes da mágica, mas agora para planejar um roubo de verdade. E aqui entra uma das cenas mais legais do filme, o roubo do chip. A ideia é se infiltrar numa instalação altamente protegida, onde o dispositivo está guardado. Só que não dá para chegar chutando porta, né? Então, eles usam aquilo que sabem fazer de melhor, mágica. Cada um mostra seu talento. O Atlas com os truques de manipulação, o Merritt com a hipnose, o Jack com as habilidades de ladrão ágil e a Lula com a criatividade dela que surpreende até os veteranos. A cena toda é construída como se fosse um grande truque de cartas, só que com tecnologia. Eles precisam esconder o chip, passar com ele por detectores e guardas armados sem que ninguém perceba. E como fazem isso? Usando técnicas de ilusão de palco, troca rápida de mãos, distrações perfeitas. É aquele momento que você prende a respiração e pensa, não é possível que eles vão conseguir sair dessa sem serem pegos. Mas conseguem, claro, com muito estilo e suspense. Enquanto tudo isso rola na China, do outro lado do mundo, o Dylan Rhodes está numa enrascada enorme. O FBI está desconfiado dele e o agente Cowan fica no pé o tempo inteiro. Para piorar, o Thaddeus Bradley aparece de novo. Lembra dele? O ex-mágico que vive desmascarando ilusionistas e que tem uma rixa pessoal com Dylan desde a morte do pai dele? Pois é, Dylan tenta usar Thaddeus como uma peça no seu próprio jogo, mas o problema é que Bradley é tão astuto quanto os cavaleiros, e nunca dá para saber de que lado ele realmente está. Essa relação cria ainda mais tensão, porque Dylan está numa corda bamba. Se o FBI descobrir que ele é aliado secreto dos cavaleiros, acabou para ele. Voltando para Macau, depois de conseguirem o chip, os cavaleiros começam a bolar um jeito de virar o jogo contra Walter. Eles sabem que se entregarem o dispositivo, estão mortos de qualquer jeito. Então, começam a planejar um truque dentro do truque. Fingir que obedecem, mas ao mesmo tempo, preparar o golpe final para enganar o Walter e revelar a verdade para o mundo. É aqui que entra o espírito do grupo. Eles não são ladrões comuns. Eles usam a mágica como arma contra gente poderosa e corrupta.
Imagina um grupo de mágicos que não se contenta só em fazer truques de cartas ou coelho na cartola ou serrar alguém no meio. Nada disso. Eles são chamados de os Quatro Cavaleiros e o que eles fazem é transformar mágica em espetáculo grandioso, misturando ilusão com justiça. É como se fossem heróis modernos, mas em vez de capa e espada, usam cartas, fumaça, hologramas e, claro, muita inteligência. O primeiro filme já tinha mostrado a fama deles crescendo, mas aqui no segundo a coisa fica ainda mais intensa. Tudo começa com os cavaleiros meio que sumidos no mapa. Depois de terem enganado o FBI e exposto um monte de gente corrupta, eles ficam um tempo escondidos, esperando a hora certa de voltar a brilhar. Só que quando voltam, não é só para fazer show bonito não, eles voltam com uma missão: desmascarar um carinha poderoso do mundo da tecnologia que anda manipulando a vida de todo mundo por trás das cortinas. O alvo da vez é uma empresa de tecnologia que mexe com informações pessoais, tipo aquelas que sabem tudo da gente só pelos nossos celulares e computadores. O problema é que dessa vez as coisas não saem como eles planejaram. Durante a apresentação de retorno, em que eles iam expor esse esquema podre ao vivo, alguém os sabota. De repente, em vez de saírem como heróis, os cavaleiros viram foragidos, como se fossem criminosos desmascarados no meio do palco. O truque, que era para ser perfeito, vira um desastre. E o pior, alguém muito mais poderoso e misterioso estava por trás disso. Daí começa a verdadeira loucura do filme. Eles estão levados para bem longe, sem nem entender direito como. Imagina você estar em Nova York num segundo e no piscar de olhos acordar em Macau, na China. Foi exatamente o que aconteceu com eles. Parece até mágica, mas era só o começo da armadilha. Quem os pegou foi ninguém menos que Walter Mabry, um jovem bilionário da tecnologia que tinha sido dado como morto. Esse cara é arrogante, genial e perigoso. Ele obriga os cavaleiros a roubarem para ele uma tecnologia super secreta, um chip capaz de invadir qualquer sistema de computador do mundo. Ou seja, um brinquedinho que pode controlar tudo e todos. Enquanto isso, do outro lado, o FBI ainda está tentando entender se os cavaleiros são vilões ou mocinhos. E tem também Dylan Rhodes, o agente que secretamente é aliado deles, tentando manter tudo sob controle, só que o passado dele volta a atormentar. O pai de Dylan era um mágico que morreu num truque mal executado, e quem sempre puxou as cordas contra ele é um tal de Thaddeus Bradley, um ex-mágico que virou desmascarador de ilusionistas. Esse cara tem uma rixa pesada com Dylan e com os cavaleiros, e não perde uma chance de complicar a vida deles. A cada passo você não sabe se o que está vendo é real ou se faz parte de um truque elaborado. Os cavaleiros precisam usar toda a esperteza para escapar das armadilhas de Walter, enganar os inimigos, se proteger do FBI e ainda achar um jeito de transformar esse roubo forçado numa chance de virar o jogo. Tem cartas voando, truques de espelhos, disfarces inacreditáveis e até ilusões de palco feitas no meio da rua. A gente vê que os Quatro Cavaleiros não desapareceram à toa. Eles estão escondidos, planejando o grande retorno. Tem o Atlas, que é meio que o líder marrento, sempre cheio de confiança. O Merritt, que faz hipnose e gosta de ser engraçadão. O Jack, que é o mais novo e manda bem nos truques de agilidade e escapismo. E agora entra a Lula, a nova integrante do grupo, toda elétrica e criativa, trazendo um ar fresco para a equipe. Eles estão ali, esperando a oportunidade perfeita de aparecer de novo e mostrar que não são só mágicos, mas sim justiceiros. O retorno acontece quando eles ficam sabendo de um carinha poderoso chamado Owen Case, dono de uma empresa de tecnologia que praticamente invade a vida das pessoas. Ele criou um software que vasculha os celulares e computadores, coletando dados pessoais sem ninguém saber. É tipo aquele medo que todo mundo tem de estar sendo espionado o tempo todo. A missão dos cavaleiros? Expor o cara ao vivo, mostrar para o mundo inteiro o quão sujo ele é. E então chega o grande dia. Eles se infiltram no evento enorme, cheio de pompa e jornalistas para revelar a sujeira de Owen. A plateia tá lá esperando mais um espetáculo, e os cavaleiros começam a soltar a mágica. Luzes, truques de palco, aquela apresentação que mistura show de rock com ilusionismo. Tudo parecia perfeito, mas é aí que vem a primeira rasteira do filme. De repente, no meio do show, as coisas dão errado. Em vez de mostrar as falcatruas de Owen, eles acabam sendo expostos. É como se alguém tivesse puxado o tapete deles. A multidão começa a olhar para os cavaleiros como criminosos, como se fossem eles os vilões da história. E quem estava por trás dessa sabotagem? Um inimigo muito mais poderoso e misterioso do que eles poderiam imaginar. Antes que pudessem reagir, acontece uma das cenas mais doidas. Eles são literalmente sugados para fora da apresentação, levados de um jeito inexplicável.
É tipo um truque de mágica ao contrário. Em vez de surpreender os outros, eles é que são surpreendidos. Num piscar de olhos, eles acordam em Macau, na China, sem ter ideia de como foram parar lá. Imagina você abrir os olhos e perceber que atravessou o planeta em segundos. Foi exatamente isso que rolou. Lá em Macau, a situação fica ainda mais tensa. Eles descobrem que quem os trouxe até ali foi Walter Mabry, um jovem bilionário de tecnologia que todo mundo achava que estava morto. Ele é cheio de charme e debochado, mas dá pra ver logo de cara que não tá de brincadeira. Walter tem um plano bem ousado. Ele quer que os cavaleiros roubem para ele um chip revolucionário, capaz de invadir qualquer sistema de computador do mundo. Um dispositivo que basicamente dá o poder de controlar informações, bancos, governos, tudo. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o FBI está pirando com o que aconteceu. Os agentes não sabem se os cavaleiros são vítimas ou criminosos, e a mídia cai matando em cima deles. O detalhe é que dentro do FBI tem o Dylan Rhodes, que a gente lembra bem do primeiro filme. Ele é agente, mas também aliado secreto dos cavaleiros. Dylan tenta segurar a bronca, mas acaba sendo pressionado por todos os lados, principalmente porque o passado dele começa a voltar com força. Tem a história do pai dele, um mágico que morreu de forma trágica num truque que deu errado. E tem também um velho conhecido dele, o Thaddeus Bradley, aquele desmascarador de mágicos que não perde a chance de provocar e atrapalhar. Walter é manipulador e não pede o favor com jeitinho. Ele deixa claro que, se eles não fizerem o trabalho, podem esquecer de sair vivos dali. Então, sem escolha, os cavaleiros entram no jogo. Mas, sendo quem são, eles não vão só obedecer. Desde o começo, a cabeça deles já está trabalhando para tentar virar essa situação a favor deles. Em Macau, eles se deparam com um mundo novo e cheio de desafios. Primeiro, eles precisam conseguir informações sobre onde o chip está escondido. Para isso, exploram os mercados, cassinos e até uma antiga loja de mágica, que é praticamente um templo sagrado para os ilusionistas. Essa loja é incrível, cheia de truques clássicos e mecanismos escondidos, e acaba sendo um ponto estratégico para as invenções deles. É como se estivessem voltando às raízes da mágica, mas agora para planejar um roubo de verdade. E aqui entra uma das cenas mais legais do filme, o roubo do chip. A ideia é se infiltrar numa instalação altamente protegida, onde o dispositivo está guardado. Só que não dá para chegar chutando porta, né? Então, eles usam aquilo que sabem fazer de melhor, mágica. Cada um mostra seu talento. O Atlas com os truques de manipulação, o Merritt com a hipnose, o Jack com as habilidades de ladrão ágil e a Lula com a criatividade dela que surpreende até os veteranos. A cena toda é construída como se fosse um grande truque de cartas, só que com tecnologia. Eles precisam esconder o chip, passar com ele por detectores e guardas armados sem que ninguém perceba. E como fazem isso? Usando técnicas de ilusão de palco, troca rápida de mãos, distrações perfeitas. É aquele momento que você prende a respiração e pensa, não é possível que eles vão conseguir sair dessa sem serem pegos. Mas conseguem, claro, com muito estilo e suspense. Enquanto tudo isso rola na China, do outro lado do mundo, o Dylan Rhodes está numa enrascada enorme. O FBI está desconfiado dele e o agente Cowan fica no pé o tempo inteiro. Para piorar, o Thaddeus Bradley aparece de novo. Lembra dele? O ex-mágico que vive desmascarando ilusionistas e que tem uma rixa pessoal com Dylan desde a morte do pai dele? Pois é, Dylan tenta usar Thaddeus como uma peça no seu próprio jogo, mas o problema é que Bradley é tão astuto quanto os cavaleiros, e nunca dá para saber de que lado ele realmente tá. Essa relação cria ainda mais tensão, porque Dylan tá numa corda bamba. Se o FBI descobrir que ele é aliado secreto dos cavaleiros, acabou para ele. Voltando para Macau, depois de conseguirem o chip, os cavaleiros começam a bolar um jeito de virar o jogo contra o Walter. Eles sabem que se entregarem o dispositivo, estão mortos de qualquer jeito. Então, começam a planejar um truque dentro do truque. Fingir que obedecem, mas ao mesmo tempo, preparar o golpe final para enganar o Walter e revelar a verdade para o mundo. É aqui que entra o espírito do grupo. Eles não são ladrões comuns. Eles usam a mágica como arma contra gente poderosa e corrupta. Imagina um grupo de mágicos que não se contenta só em fazer truques de cartas ou coelho na cartola ou serrar alguém no meio.
Nada disso. Eles são chamados de os Quatro Cavaleiros e o que eles fazem é transformar mágica em espetáculo grandioso, misturando ilusão com justiça. É como se fossem heróis modernos, mas em vez de capa e espada, usam cartas, fumaça, hologramas e, claro, muita inteligência. O primeiro filme já tinha mostrado a fama deles crescendo, mas aqui no segundo a coisa fica ainda mais intensa. Tudo começa com os cavaleiros meio que sumidos no mapa. Depois de terem enganado o FBI e exposto um monte de gente corrupta, eles ficam um tempo escondidos, esperando a hora certa de voltar a brilhar. Só que quando voltam, não é só pra fazer show bonito não, eles voltam com uma missão: desmascarar um carinha poderoso do mundo da tecnologia que anda manipulando a vida de todo mundo por trás das cortinas. O alvo da vez é uma empresa de tecnologia que mexe com informações pessoais, tipo aquelas que sabem tudo da gente só pelos nossos celulares e computadores. O problema é que dessa vez as coisas não saem como eles planejaram. Durante a apresentação de retorno, em que eles iam expor esse esquema podre ao vivo, alguém os sabota. De repente, em vez de saírem como heróis, os cavaleiros viram foragidos, como se fossem criminosos desmascarados no meio do palco. O truque, que era para ser perfeito, vira um desastre. E o pior, alguém muito mais poderoso e misterioso estava por trás disso. Daí começa a verdadeira loucura do filme. Eles estão levados para bem longe, sem nem entender direito como. Imagina você estar em Nova York num segundo e no piscar de olhos acordar em Macau, na China. Foi exatamente o que aconteceu com eles. Parece até mágica, mas era só o começo da armadilha. Quem os pegou foi ninguém menos que Walter Mabry, um jovem bilionário da tecnologia que tinha sido dado como morto. Esse cara é arrogante, genial e perigoso. Ele obriga os cavaleiros a roubarem para ele uma tecnologia super secreta, um chip capaz de invadir qualquer sistema de computador do mundo. Ou seja, um brinquedinho que pode controlar tudo e todos. Enquanto isso, do outro lado, o FBI ainda está tentando entender se os cavaleiros são vilões ou mocinhos. E tem também Dylan Rhodes, o agente que secretamente é aliado deles, tentando manter tudo sob controle, só que o passado dele volta a atormentar. O pai de Dylan era um mágico que morreu num truque mal executado, e quem sempre puxou as cordas contra ele é um tal de Thaddeus Bradley, um ex-mágico que virou desmascarador de ilusionistas. Esse cara tem uma rixa pesada com o Dylan e com os cavaleiros, e não perde uma chance de complicar a vida deles. A cada passo você não sabe se o que está vendo é real ou se faz parte de um truque elaborado. Os cavaleiros precisam usar toda a esperteza para escapar das armadilhas de Walter, enganar os inimigos, se proteger do FBI e ainda achar um jeito de transformar esse roubo forçado numa chance de virar o jogo. Tem cartas voando, truques de espelhos, disfarces inacreditáveis e até ilusões de palco feitas no meio da rua. A gente vê que os quatro cavaleiros não desapareceram à toa. Eles estão escondidos, planejando o grande retorno. Tem o Atlas, que é meio que o líder marrento, sempre cheio de confiança. O Merritt, que faz hipnose e gosta de ser engraçadão. O Jack, que é o mais novo e manda bem nos truques de agilidade e escapismo. E agora entra a Lula, a nova integrante do grupo, toda elétrica e criativa, trazendo um ar fresco para a equipe. Eles estão ali, esperando a oportunidade perfeita de aparecer de novo e mostrar que não são só mágicos, mas sim justiceiros. O retorno acontece quando eles ficam sabendo de um carinha poderoso chamado Owen Case, dono de uma empresa de tecnologia que praticamente invade a vida das pessoas. Ele criou um software que vasculha os celulares e computadores, coletando dados pessoais sem ninguém saber. É tipo aquele medo que todo mundo tem de estar sendo espionado o tempo todo. A missão dos cavaleiros? Expor o cara ao vivo, mostrar para o mundo inteiro o quão sujo ele é. E então chega o grande dia. Eles se infiltram no evento enorme, cheio de pompa e jornalistas para revelar a sujeira de Owen. A plateia tá lá esperando mais um espetáculo, e os cavaleiros começam a soltar a mágica. Luzes, truques de palco, aquela apresentação que mistura show de rock com ilusionismo. Tudo parecia perfeito, mas é aí que vem a primeira rasteira do filme. De repente, no meio do show, as coisas dão errado. Em vez de mostrar as falcatruas de Owen, eles acabam sendo expostos. É como se alguém tivesse puxado o tapete deles. A multidão começa a olhar para os cavaleiros como criminosos, como se fossem eles os vilões da história. E quem estava por trás dessa sabotagem? Um inimigo muito mais poderoso e misterioso do que eles poderiam imaginar. Antes que pudessem reagir, acontece uma das cenas mais doidas. Eles são literalmente sugados para fora da apresentação, levados de um jeito inexplicável. É tipo um truque de mágica ao contrário. Em vez de surpreender os outros, eles é que são surpreendidos.
Num piscar de olhos, eles acordam em Macau, na China, sem ter ideia de como foram parar lá. Imagina você abrir os olhos e perceber que atravessou o planeta em segundos. Foi exatamente isso que rolou. Lá em Macau, a situação fica ainda mais tensa. Eles descobrem que quem os trouxe até ali foi Walter Mabry, um jovem bilionário de tecnologia que todo mundo achava que estava morto. Ele é cheio de charme e debochado, mas dá pra ver logo de cara que não tá de brincadeira. Walter tem um plano bem ousado. Ele quer que os cavaleiros roubem para ele um chip revolucionário, capaz de invadir qualquer sistema de computador do mundo. Um dispositivo que basicamente dá o poder de controlar informações, bancos, governos, tudo. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o FBI está pirando com o que aconteceu. Os agentes não sabem se os cavaleiros são vítimas ou criminosos, e a mídia cai matando em cima deles. O detalhe é que dentro do FBI tem o Dylan Rhodes, que a gente lembra bem do primeiro filme. Ele é agente, mas também aliado secreto dos cavaleiros. Dylan tenta segurar a bronca, mas acaba sendo pressionado por todos os lados, principalmente porque o passado dele começa a voltar com força. Tem a história do pai dele, um mágico que morreu de forma trágica num truque que deu errado, e tem também um velho conhecido dele, o Thaddeus Bradley, aquele desmascarador de mágicos que não perde a chance de provocar e atrapalhar. Walter é manipulador e não pede o favor com jeitinho. Ele deixa claro que, se eles não fizerem o trabalho, podem esquecer de sair vivos dali. Então, sem escolha, os cavaleiros entram no jogo. Mas, sendo quem são, eles não vão só obedecer. Desde o começo, a cabeça deles já está trabalhando para tentar virar essa situação a favor deles. Em Macau, eles se deparam com um mundo novo e cheio de desafios. Primeiro, eles precisam conseguir informações sobre onde o chip está escondido. Para isso, exploram os mercados, cassinos e até uma antiga loja de mágica, que é praticamente um templo sagrado para os ilusionistas. Essa loja é incrível, cheia de truques clássicos e mecanismos escondidos, e acaba sendo um ponto estratégico para as invenções deles. É como se estivessem voltando às raízes da mágica, mas agora para planejar um roubo de verdade. E aqui entra uma das cenas mais legais do filme, o roubo do chip. A ideia é se infiltrar numa instalação altamente protegida, onde o dispositivo está guardado. Só que não dá para chegar chutando porta, né? Então, eles usam aquilo que sabem fazer de melhor, mágica. Cada um mostra seu talento. O Atlas com os truques de manipulação, o Merritt com a hipnose, o Jack com as habilidades de ladrão ágil e a Lula com a criatividade dela que surpreende até os veteranos. A cena toda é construída como se fosse um grande truque de cartas, só que com tecnologia. Eles precisam esconder o chip, passar com ele por detectores e guardas armados sem que ninguém perceba. E como fazem isso? Usando técnicas de ilusão de palco, troca rápida de mãos, distrações perfeitas. É aquele momento que você prende a respiração e pensa, não é possível que eles vão conseguir sair dessa sem serem pegos. Mas conseguem, claro, com muito estilo e suspense. Enquanto tudo isso rola na China, do outro lado do mundo, o Dylan Rhodes está numa enrascada enorme. O FBI está desconfiado dele e o agente Cowan fica no pé o tempo inteiro. Para piorar, o Thaddeus Bradley aparece de novo. Lembra dele? O ex-mágico que vive desmascarando ilusionistas e que tem uma rixa pessoal com Dylan desde a morte do pai dele? Pois é, Dylan tenta usar Thaddeus como uma peça no seu próprio jogo, mas o problema é que Bradley é tão astuto quanto os cavaleiros, e nunca dá para saber de que lado ele realmente tá. Essa relação cria ainda mais tensão, porque Dylan tá numa corda bamba. Se o FBI descobrir que ele é aliado secreto dos cavaleiros, acabou para ele. Voltando para Macau, depois de conseguirem o chip, os cavaleiros começam a bolar um jeito de virar o jogo contra o Walter. Eles sabem que se entregarem o dispositivo, estão mortos de qualquer jeito. Então, começam a planejar um truque dentro do truque. Fingir que obedecem, mas ao mesmo tempo, preparar o golpe final para enganar o Walter e revelar a verdade para o mundo. É aqui que entra o espírito do grupo. Eles não são ladrões comuns. Eles usam a mágica como arma contra gente poderosa e corrupta. Imagina um grupo de mágicos que não se contenta só em fazer truques de cartas ou coelho na cartola ou serrar alguém no meio. Nada disso. Eles são chamados de os Quatro Cavaleiros e o que eles fazem é transformar mágica em espetáculo grandioso, misturando ilusão com justiça.
É como se fossem heróis modernos, mas em vez de capa e espada, usam cartas, fumaça, hologramas e, claro, muita inteligência. O primeiro filme já tinha mostrado a fama deles crescendo, mas aqui no segundo a coisa fica ainda mais intensa. Tudo começa com os cavaleiros meio que sumidos no mapa. Depois de terem enganado o FBI e exposto um monte de gente corrupta, eles ficam um tempo escondidos, esperando a hora certa de voltar a brilhar. Só que quando voltam, não é só para fazer show bonito não, eles voltam com uma missão: desmascarar um carinha poderoso do mundo da tecnologia que anda manipulando a vida de todo mundo por trás das cortinas. O alvo da vez é uma empresa de tecnologia que mexe com informações pessoais, tipo aquelas que sabem tudo da gente só pelos nossos celulares e computadores. O problema é que dessa vez as coisas não saem como eles planejaram. Durante a apresentação de retorno, em que eles iam expor esse esquema podre ao vivo, alguém os sabota. De repente, em vez de saírem como heróis, os cavaleiros viram foragidos, como se fossem criminosos desmascarados no meio do palco. O truque, que era para ser perfeito, vira um desastre. E o pior, alguém muito mais poderoso e misterioso estava por trás disso. Daí começa a verdadeira loucura do filme. Eles estão levados para bem longe, sem nem entender direito como. Imagina você estar em Nova York num segundo e no piscar de olhos acordar em Macau, na China. Foi exatamente o que aconteceu com eles. Parece até mágica, mas era só o começo da armadilha. Quem os pegou foi ninguém menos que Walter Mabry, um jovem bilionário da tecnologia que tinha sido dado como morto. Esse cara é arrogante, genial e perigoso. Ele obriga os cavaleiros a roubarem para ele uma tecnologia super secreta, um chip capaz de invadir qualquer sistema de computador do mundo. Ou seja, um brinquedinho que pode controlar tudo e todos. Enquanto isso, do outro lado, o FBI ainda está tentando entender se os cavaleiros são vilões ou mocinhos. E tem também Dylan Rhodes, o agente que secretamente é aliado deles, tentando manter tudo sob controle. Só que o passado dele volta a atormentar. O pai de Dylan era um mágico que morreu num truque mal executado, e quem sempre puxou as cordas contra ele é um tal de Thaddeus Bradley, um ex-mágico que virou desmascarador de ilusionistas. Esse cara tem uma rixa pesada com o Dylan e com os cavaleiros, e não perde uma chance de complicar a vida deles. A cada passo você não sabe se o que está vendo é real ou se faz parte de um truque elaborado. Os cavaleiros precisam usar toda a esperteza para escapar das armadilhas de Walter, enganar os inimigos, se proteger do FBI e ainda achar um jeito de transformar esse roubo forçado numa chance de virar o jogo. Tem cartas voando, truques de espelhos, disfarces inacreditáveis e até ilusões de palco feitas no meio da rua. A gente vê que os 4 cavaleiros não desapareceram à toa. Eles estão escondidos, planejando o grande retorno. Tem o Atlas, que é meio que o líder marrento, sempre cheio de confiança. O Merritt, que faz hipnose e gosta de ser engraçadão. O Jack, que é o mais novo e manda bem nos truques de agilidade e escapismo. E agora entra a Lula, a nova integrante do grupo, toda elétrica e criativa, trazendo um ar fresco para a equipe. Eles estão ali, esperando a oportunidade perfeita de aparecer de novo e mostrar que não são só mágicos, mas sim justiceiros. O retorno acontece quando eles ficam sabendo de um carinha poderoso chamado Owen Case, dono de uma empresa de tecnologia que praticamente invade a vida das pessoas. Ele criou um software que vasculha os celulares e computadores, coletando dados pessoais sem ninguém saber. É tipo aquele medo que todo mundo tem de estar sendo espionado o tempo todo. A missão dos cavaleiros? Expor o cara ao vivo, mostrar para o mundo inteiro o quão sujo ele é. E então chega o grande dia. Eles se infiltram no evento enorme, cheio de pompa e jornalistas para revelar a sujeira de Owen. A plateia tá lá esperando mais um espetáculo, e os cavaleiros começam a soltar a mágica. Luzes, truques de palco, aquela apresentação que mistura show de rock com ilusionismo. Tudo parecia perfeito, mas é aí que vem a primeira rasteira do filme. De repente, no meio do show, as coisas dão errado. Em vez de mostrar as falcatruas de Owen, eles acabam sendo expostos. É como se alguém tivesse puxado o tapete deles. A multidão começa a olhar para os cavaleiros como criminosos, como se fossem eles os vilões da história. E quem estava por trás dessa sabotagem? Um inimigo muito mais poderoso e misterioso do que eles poderiam imaginar. Antes que pudessem reagir, acontece uma das cenas mais doidas. Eles são literalmente sugados para fora da apresentação, levados de um jeito inexplicável. É tipo um truque de mágica ao contrário. Em vez de surpreender os outros, eles é que são surpreendidos. Num piscar de olhos, eles acordam em Macau, na China, sem ter ideia de como foram parar lá.
Imagina você abrir os olhos e perceber que atravessou o planeta em segundos. Foi exatamente isso que rolou. Lá em Macau, a situação fica ainda mais tensa. Eles descobrem que quem os trouxe até ali foi Walter Mabry, um jovem bilionário de tecnologia que todo mundo achava que estava morto. Ele é cheio de charme e debochado, mas dá pra ver logo de cara que não tá de brincadeira. Walter tem um plano bem ousado. Ele quer que os cavaleiros roubem para ele um chip revolucionário, capaz de invadir qualquer sistema de computador do mundo. Um dispositivo que basicamente dá o poder de controlar informações, bancos, governos, tudo. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o FBI está pirando com o que aconteceu. Os agentes não sabem se os cavaleiros são vítimas ou criminosos, e a mídia cai matando em cima deles. O detalhe é que dentro do FBI tem o Dylan Rhodes, que a gente lembra bem do primeiro filme. Ele é agente, mas também aliado secreto dos cavaleiros. Dylan tenta segurar a bronca, mas acaba sendo pressionado por todos os lados, principalmente porque o passado dele começa a voltar com força. Tem a história do pai dele, um mágico que morreu de forma trágica num truque que deu errado. E tem também um velho conhecido dele, o Thaddeus Bradley, aquele desmascarador de mágicos que não perde a chance de provocar e atrapalhar. Walter é manipulador e não pede o favor com jeitinho. Ele deixa claro que, se eles não fizerem o trabalho, podem esquecer de sair vivos dali. Então, sem escolha, os cavaleiros entram no jogo. Mas, sendo quem são, eles não vão só obedecer. Desde o começo, a cabeça deles já está trabalhando para tentar virar essa situação a favor deles. Em Macau, eles se deparam com um mundo novo e cheio de desafios. Primeiro, eles precisam conseguir informações sobre onde o chip está escondido. Para isso, exploram os mercados, cassinos e até uma antiga loja de mágica, que é praticamente um templo sagrado para os ilusionistas. Essa loja é incrível, cheia de truques clássicos e mecanismos escondidos, e acaba sendo um ponto estratégico para as invenções deles. É como se estivessem voltando às raízes da mágica, mas agora para planejar um roubo de verdade. E aqui entra uma das cenas mais legais do filme, o roubo do chip. A ideia é se infiltrar numa instalação altamente protegida, onde o dispositivo está guardado. Só que não dá para chegar chutando porta, né? Então, eles usam aquilo que sabem fazer de melhor, mágica. Cada um mostra seu talento. O Atlas com os truques de manipulação, o Merritt com a hipnose, o Jack com as habilidades de ladrão ágil e a Lula com a criatividade dela que surpreende até os veteranos. A cena toda é construída como se fosse um grande truque de cartas, só que com tecnologia. Eles precisam esconder o chip, passar com ele por detectores e guardas armados sem que ninguém perceba. E como fazem isso? Usando técnicas de ilusão de palco, troca rápida de mãos, distrações perfeitas. É aquele momento que você prende a respiração e pensa, não é possível que eles vão conseguir sair dessa sem serem pegos. Mas conseguem, claro, com muito estilo e suspense. Enquanto tudo isso rola na China, do outro lado do mundo, o Dylan Rhodes está numa enrascada enorme. O FBI está desconfiado dele e o agente Cowan fica no pé o tempo inteiro. Para piorar, o Thaddeus Bradley aparece de novo. Lembra dele? O ex-mágico que vive desmascarando ilusionistas e que tem uma rixa pessoal com Dylan desde a morte do pai dele? Pois é, Dylan tenta usar Thaddeus como uma peça no seu próprio jogo, mas o problema é que Bradley é tão astuto quanto os cavaleiros, e nunca dá para saber de que lado ele realmente está. Essa relação cria ainda mais tensão, porque Dylan está numa corda bamba. Se o FBI descobrir que ele é aliado secreto dos cavaleiros, acabou para ele. Voltando para Macau, depois de conseguirem o chip, os cavaleiros começam a bolar um jeito de virar o jogo contra o Walter. Eles sabem que se entregarem o dispositivo, estão mortos de qualquer jeito. Então, começam a planejar um truque dentro do truque. Fingir que obedecem, mas ao mesmo tempo, preparar o golpe final para enganar o Walter e revelar a verdade para o mundo. É aqui que entra o espírito do grupo. Eles não são ladrões comuns. Eles usam a mágica como arma contra gente poderosa e corrupta. Imagina um grupo de mágicos que não se contenta só em fazer truques de cartas ou coelho na cartola ou serrar alguém no meio. Nada disso. Eles são chamados de os Quatro Cavaleiros e o que eles fazem é transformar mágica em espetáculo grandioso, misturando ilusão com justiça.
É como se fossem heróis modernos, mas em vez de capa e espada, usam cartas, fumaça, hologramas e, claro, muita inteligência. O primeiro filme já tinha mostrado a fama deles crescendo, mas aqui no segundo a coisa fica ainda mais intensa. Tudo começa com os cavaleiros meio que sumidos no mapa. Depois de terem enganado o FBI e exposto um monte de gente corrupta, eles ficam um tempo escondidos, esperando a hora certa de voltar a brilhar. Só que quando voltam, não é só pra fazer show bonito não, eles voltam com uma missão: desmascarar um carinha poderoso do mundo da tecnologia que anda manipulando a vida de todo mundo por trás das cortinas. O alvo da vez é uma empresa de tecnologia que mexe com informações pessoais, tipo aquelas que sabem tudo da gente só pelos nossos celulares e computadores. O problema é que dessa vez as coisas não saem como eles planejaram. Durante a apresentação de retorno, em que eles iam expor esse esquema podre ao vivo, alguém os sabota. De repente, em vez de saírem como heróis, os cavaleiros viram foragidos, como se fossem criminosos desmascarados no meio do palco. O truque, que era para ser perfeito, vira um desastre. E o pior, alguém muito mais poderoso e misterioso estava por trás disso. Daí começa a verdadeira loucura do filme. Eles estão levados para bem longe, sem nem entender direito como. Imagina você estar em Nova York num segundo e no piscar de olhos acordar em Macau, na China. Foi exatamente o que aconteceu com eles. Parece até mágica, mas era só o começo da armadilha. Quem os pegou foi ninguém menos que Walter Mabry, um jovem bilionário da tecnologia que tinha sido dado como morto. Esse cara é arrogante, genial e perigoso. Ele obriga os cavaleiros a roubarem para ele uma tecnologia super secreta, um chip capaz de invadir qualquer sistema de computador do mundo. Ou seja, um brinquedinho que pode controlar tudo e todos. Enquanto isso, do outro lado, o FBI ainda está tentando entender se os cavaleiros são vilões ou mocinhos. E tem também Dylan Rhodes, o agente que secretamente é aliado deles, tentando manter tudo sob controle, só que o passado dele volta a atormentar. O pai de Dylan era um mágico que morreu num truque mal executado, e quem sempre puxou as cordas contra ele é um tal de Thaddeus Bradley, um ex-mágico que virou desmascarador de ilusionistas. Esse cara tem uma rixa pesada com o Dylan e com os cavaleiros, e não perde uma chance de complicar a vida deles. A cada passo você não sabe se o que está vendo é real ou se faz parte de um truque elaborado. Os cavaleiros precisam usar toda a esperteza para escapar das armadilhas de Walter, enganar os inimigos, se proteger do FBI e ainda achar um jeito de transformar esse roubo forçado numa chance de virar o jogo. Tem cartas voando, truques de espelhos, disfarces inacreditáveis e até ilusões de palco feitas no meio da rua. A gente vê que os 4 cavaleiros não desapareceram à toa. Eles estão escondidos, planejando o grande retorno. Tem o Atlas, que é meio que o líder marrento, sempre cheio de confiança. O Merritt, que faz hipnose e gosta de ser engraçadão. O Jack, que é o mais novo e manda bem nos truques de agilidade e escapismo. E agora entra a Lula, a nova integrante do grupo, toda elétrica e criativa, trazendo um ar fresco para a equipe. Eles estão ali, esperando a oportunidade perfeita de aparecer de novo e mostrar que não são só mágicos, mas sim justiceiros. O retorno acontece quando eles ficam sabendo de um carinha poderoso chamado Owen Case, dono de uma empresa de tecnologia que praticamente invade a vida das pessoas. Ele criou um software que vasculha os celulares e computadores, coletando dados pessoais sem ninguém saber. É tipo aquele medo que todo mundo tem de estar sendo espionado o tempo todo. A missão dos cavaleiros? Expor o cara ao vivo, mostrar para o mundo inteiro o quão sujo ele é. E então chega o grande dia. Eles se infiltram no evento enorme, cheio de pompa e jornalistas para revelar a sujeira de Owen. A plateia tá lá esperando mais um espetáculo, e os cavaleiros começam a soltar a mágica. Luzes, truques de palco, aquela apresentação que mistura show de rock com ilusionismo. Tudo parecia perfeito, mas é aí que vem a primeira rasteira do filme. De repente, no meio do show, as coisas dão errado. Em vez de mostrar as falcatruas de Owen, eles acabam sendo expostos. É como se alguém tivesse puxado o tapete deles. A multidão começa a olhar para os cavaleiros como criminosos, como se fossem eles os vilões da história. E quem estava por trás dessa sabotagem? Um inimigo muito mais poderoso e misterioso do que eles poderiam imaginar. Antes que pudessem reagir, acontece uma das cenas mais doidas. Eles são literalmente sugados para fora da apresentação, levados de um jeito inexplicável. É tipo um truque de mágica ao contrário. Em vez de surpreender os outros, eles é que são surpreendidos. Num piscar de olhos, eles acordam em Macau, na China, sem ter ideia de como foram parar lá.
Imagina você abrir os olhos e perceber que atravessou o planeta em segundos. Foi exatamente isso que rolou. Lá em Macau, a situação fica ainda mais tensa. Eles descobrem que quem os trouxe até ali foi Walter Mabry, um jovem bilionário de tecnologia que todo mundo achava que estava morto. Ele é cheio de charme e debochado, mas dá pra ver logo de cara que não tá de brincadeira. Walter tem um plano bem ousado. Ele quer que os cavaleiros roubem para ele um chip revolucionário, capaz de invadir qualquer sistema de computador do mundo. Um dispositivo que basicamente dá o poder de controlar informações, bancos, governos, tudo. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o FBI está pirando com o que aconteceu. Os agentes não sabem se os cavaleiros são vítimas ou criminosos, e a mídia cai matando em cima deles. O detalhe é que dentro do FBI tem o Dylan Rhodes, que a gente lembra bem do primeiro filme. Ele é agente, mas também aliado secreto dos cavaleiros. Dylan tenta segurar a bronca, mas acaba sendo pressionado por todos os lados, principalmente porque o passado dele começa a voltar com força. Tem a história do pai dele, um mágico que morreu de forma trágica num truque que deu errado. E tem também um velho conhecido dele, o Thaddeus Bradley, aquele desmascarador de mágicos que não perde a chance de provocar e atrapalhar. Walter é manipulador e não pede o favor com jeitinho. Ele deixa claro que, se eles não fizerem o trabalho, podem esquecer de sair vivos dali. Então, sem escolha, os cavaleiros entram no jogo. Mas, sendo quem são, eles não vão só obedecer. Desde o começo, a cabeça deles já está trabalhando para tentar virar essa situação a favor deles. Em Macau, eles se deparam com um mundo novo e cheio de desafios. Primeiro, eles precisam conseguir informações sobre onde o chip está escondido. Para isso, exploram os mercados, cassinos e até uma antiga loja de mágica, que é praticamente um templo sagrado para os ilusionistas. Essa loja é incrível, cheia de truques clássicos e mecanismos escondidos, e acaba sendo um ponto estratégico para as invenções deles. É como se estivessem voltando às raízes da mágica, mas agora para planejar um roubo de verdade. E aqui entra uma das cenas mais legais do filme, o roubo do chip. A ideia é se infiltrar numa instalação altamente protegida, onde o dispositivo está guardado. Só que não dá para chegar chutando porta, né? Então, eles usam aquilo que sabem fazer de melhor, mágica. Cada um mostra seu talento. O Atlas com os truques de manipulação, o Merritt com a hipnose, o Jack com as habilidades de ladrão ágil e a Lula com a criatividade dela que surpreende até os veteranos. A cena toda é construída como se fosse um grande truque de cartas, só que com tecnologia. Eles precisam esconder o chip, passar com ele por detectores e guardas armados sem que ninguém perceba. E como fazem isso? Usando técnicas de ilusão de palco, troca rápida de mãos, distrações perfeitas. É aquele momento que você prende a respiração e pensa, não é possível que eles vão conseguir sair dessa sem serem pegos. Mas conseguem, claro, com muito estilo e suspense. Enquanto tudo isso rola na China, do outro lado do mundo, o Dylan Rhodes está numa enrascada enorme. O FBI está desconfiado dele e o agente Cowan fica no pé o tempo inteiro. Para piorar, o Thaddeus Bradley aparece de novo. Lembra dele? O ex-mágico que vive desmascarando ilusionistas e que tem uma rixa pessoal com Dylan desde a morte do pai dele? Pois é, Dylan tenta usar Thaddeus como uma peça no seu próprio jogo, mas o problema é que Bradley é tão astuto quanto os cavaleiros, e nunca dá para saber de que lado ele realmente tá. Essa relação cria ainda mais tensão, porque Dylan tá numa corda bamba. Se o FBI descobrir que ele é aliado secreto dos cavaleiros, acabou para ele. Voltando para Macau, depois de conseguirem o chip, os cavaleiros começam a bolar um jeito de virar o jogo contra o Walter. Eles sabem que se entregarem o dispositivo, estão mortos de qualquer jeito. Então, começam a planejar um truque dentro do truque. Fingir que obedecem, mas ao mesmo tempo, preparar o golpe final para enganar o Walter e revelar a verdade para o mundo. É aqui que entra o espírito do grupo. Eles não são ladrões comuns. Eles usam a mágica como arma contra gente poderosa e corrupta. Imagina um grupo de mágicos que não se contenta só em fazer truques de cartas ou coelho na cartola ou serrar alguém no meio. Nada disso. Eles são chamados de os Quatro Cavaleiros e o que eles fazem é transformar mágica em espetáculo grandioso, misturando ilusão com justiça.
É como se fossem heróis modernos, mas em vez de capa e espada, usam cartas, fumaça, hologramas e, claro, muita inteligência. O primeiro filme já tinha mostrado a fama deles crescendo, mas aqui no segundo a coisa fica ainda mais intensa. Tudo começa com os cavaleiros meio que sumidos no mapa. Depois de terem enganado o FBI e exposto um monte de gente corrupta, eles ficam um tempo escondidos, esperando a hora certa de voltar a brilhar. Só que quando voltam, não é só pra fazer show bonito não. Eles voltam com uma missão: desmascarar um carinha poderoso do mundo da tecnologia que anda manipulando a vida de todo mundo por trás das cortinas. O alvo da vez é uma empresa de tecnologia que mexe com informações pessoais, tipo aquelas que sabem tudo da gente só pelos nossos celulares e computadores. O problema é que dessa vez as coisas não saem como eles planejaram. Durante a apresentação de retorno, em que eles iam expor esse esquema podre ao vivo, alguém os sabota. De repente, em vez de saírem como heróis, os cavaleiros viram foragidos, como se fossem criminosos desmascarados no meio do palco. O truque, que era para ser perfeito, vira um desastre. E o pior, alguém muito mais poderoso e misterioso estava por trás disso. Daí começa a verdadeira loucura do filme. Eles estão levados para bem longe, sem nem entender direito como. Imagina você estar em Nova York num segundo e no piscar de olhos acordar em Macau, na China. Foi exatamente o que aconteceu com eles. Parece até mágica, mas era só o começo da armadilha. Quem os pegou foi ninguém menos que Walter Mabry, um jovem bilionário da tecnologia que tinha sido dado como morto. Esse cara é arrogante, genial e perigoso. Ele obriga os cavaleiros a roubarem para ele uma tecnologia super secreta, um chip capaz de invadir qualquer sistema de computador do mundo. Ou seja, um brinquedinho que pode controlar tudo e todos. Enquanto isso, do outro lado, o FBI ainda está tentando entender se os cavaleiros são vilões ou mocinhos. E tem também Dylan Rhodes, o agente que secretamente é aliado deles, tentando manter tudo sob controle, só que o passado dele volta a atormentar. O pai de Dylan era um mágico que morreu num truque mal executado, e quem sempre puxou as cordas contra ele é um tal de Thaddeus Bradley, um ex-mágico que virou desmascarador de ilusionistas. Esse cara tem uma rixa pesada com o Dylan e com os cavaleiros, e não perde uma chance de complicar a vida deles. A cada passo você não sabe se o que está vendo é real ou se faz parte de um truque elaborado. Os cavaleiros precisam usar toda a esperteza para escapar das armadilhas de Walter, enganar os inimigos, se proteger do FBI e ainda achar um jeito de transformar esse roubo forçado numa chance de virar o jogo. Tem cartas voando, truques de espelhos, disfarces inacreditáveis e até ilusões de palco feitas no meio da rua. A gente vê que os 4 cavaleiros não desapareceram à toa. Eles estão escondidos, planejando o grande retorno. Tem o Atlas, que é meio que o líder marrento, sempre cheio de confiança. O Merritt, que faz hipnose e gosta de ser engraçadão. O Jack, que é o mais novo e manda bem nos truques de agilidade e escapismo. E agora entra a Lula, a nova integrante do grupo, toda elétrica e criativa, trazendo um ar fresco para a equipe. Eles estão ali, esperando a oportunidade perfeita de aparecer de novo e mostrar que não são só mágicos, mas sim justiceiros. O retorno acontece quando eles ficam sabendo de um carinha poderoso chamado Owen Case, dono de uma empresa de tecnologia que praticamente invade a vida das pessoas. Ele criou um software que vasculha os celulares e computadores, coletando dados pessoais sem ninguém saber. É tipo aquele medo que todo mundo tem de estar sendo espionado o tempo todo. A missão dos cavaleiros? Expor o cara ao vivo, mostrar para o mundo inteiro o quão sujo ele é. E então chega o grande dia. Eles se infiltram no evento enorme, cheio de pompa e jornalistas para revelar a sujeira de Owen. A plateia tá lá esperando mais um espetáculo, e os cavaleiros começam a soltar a mágica. Luzes, truques de palco, aquela apresentação que mistura show de rock com ilusionismo. Tudo parecia perfeito, mas é aí que vem a primeira rasteira do filme. De repente, no meio do show, as coisas dão errado. Em vez de mostrar as falcatruas de Owen, eles acabam sendo expostos. É como se alguém tivesse puxado o tapete deles. A multidão começa a olhar para os cavaleiros como criminosos, como se fossem eles os vilões da história. E quem estava por trás dessa sabotagem? Um inimigo muito mais poderoso e misterioso do que eles poderiam imaginar. Antes que pudessem reagir, acontece uma das cenas mais doidas. Eles são literalmente sugados para fora da apresentação, levados de um jeito inexplicável. É tipo um truque de mágica ao contrário. Em vez de surpreender os outros, eles é que são surpreendidos. Num piscar de olhos, eles acordam em Macau, na China, sem ter ideia de como foram parar lá.
Imagina você abrir os olhos e perceber que atravessou o planeta em segundos. Foi exatamente isso que rolou. Lá em Macau, a situação fica ainda mais tensa. Eles descobrem que quem os trouxe até ali foi Walter Mabry, um jovem bilionário de tecnologia que todo mundo achava que estava morto. Ele é cheio de charme e debochado, mas dá pra ver logo de cara que não tá de brincadeira. Walter tem um plano bem ousado. Ele quer que os cavaleiros roubem para ele um chip revolucionário, capaz de invadir qualquer sistema de computador do mundo. Um dispositivo que basicamente dá o poder de controlar informações, bancos, governos, tudo. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o FBI está pirando com o que aconteceu. Os agentes não sabem se os cavaleiros são vítimas ou criminosos, e a mídia cai matando em cima deles. O detalhe é que dentro do FBI tem o Dylan Rhodes, que a gente lembra bem do primeiro filme. Ele é agente, mas também aliado secreto dos cavaleiros. Dylan tenta segurar a bronca, mas acaba sendo pressionado por todos os lados, principalmente porque o passado dele começa a voltar com força. Tem a história do pai dele, um mágico que morreu de forma trágica num truque que deu errado. E tem também um velho conhecido dele, o Thaddeus Bradley, aquele desmascarador de mágicos que não perde a chance de provocar e atrapalhar. Walter é manipulador e não pede o favor com jeitinho. Ele deixa claro que, se eles não fizerem o trabalho, podem esquecer de sair vivos dali. Então, sem escolha, os cavaleiros entram no jogo. Mas, sendo quem são, eles não vão só obedecer. Desde o começo, a cabeça deles já está trabalhando para tentar virar essa situação a favor deles. Em Macau, eles se deparam com um mundo novo e cheio de desafios. Primeiro, eles precisam conseguir informações sobre onde o chip está escondido. Para isso, exploram os mercados, cassinos e até uma antiga loja de mágica, que é praticamente um templo sagrado para os ilusionistas. Essa loja é incrível, cheia de truques clássicos e mecanismos escondidos, e acaba sendo um ponto estratégico para as invenções deles. É como se estivessem voltando às raízes da mágica, mas agora para planejar um roubo de verdade. E aqui entra uma das cenas mais legais do filme, o roubo do chip. A ideia é se infiltrar numa instalação altamente protegida, onde o dispositivo está guardado. Só que não dá para chegar chutando porta, né? Então, eles usam aquilo que sabem fazer de melhor, mágica. Cada um mostra seu talento. O Atlas com os truques de manipulação, o Merritt com a hipnose, o Jack com as habilidades de ladrão ágil e a Lula com a criatividade dela que surpreende até os veteranos. A cena toda é construída como se fosse um grande truque de cartas, só que com tecnologia. Eles precisam esconder o chip, passar com ele por detectores e guardas armados sem que ninguém perceba. E como fazem isso? Usando técnicas de ilusão de palco, troca rápida de mãos, distrações perfeitas. É aquele momento que você prende a respiração e pensa, não é possível que eles vão conseguir sair dessa sem serem pegos. Mas conseguem, claro, com muito estilo e suspense. Enquanto tudo isso rola na China, do outro lado do mundo, o Dylan Rhodes está numa enrascada enorme. O FBI está desconfiado dele e o agente Cohen fica no pé o tempo inteiro. Para piorar, o Thaddeus Bradley aparece de novo. Lembra dele? O ex-mágico que vive desmascarando ilusionistas e que tem uma rixa pessoal com Dylan desde a morte do pai dele? Pois é, Dylan tenta usar Thaddeus como uma peça no seu próprio jogo, mas o problema é que Bradley é tão astuto quanto os cavaleiros, e nunca dá para saber de que lado ele realmente tá. Essa relação cria ainda mais tensão, porque Dylan tá numa corda bamba. Se o FBI descobrir que ele é aliado secreto dos cavaleiros, acabou para ele. Voltando para Macau, depois de conseguirem o chip, os cavaleiros começam a bolar um jeito de virar o jogo contra o Walter. Eles sabem que se entregarem o dispositivo, estão mortos de qualquer jeito. Então, começam a planejar um truque dentro do truque. Fingir que obedecem, mas ao mesmo tempo, preparar o golpe final para enganar o Walter e revelar a verdade para o mundo. É aqui que entra o espírito do grupo. Eles não são ladrões comuns. Eles usam a mágica como arma contra gente poderosa e corrupta. Imagina um grupo de mágicos que não se contenta só em fazer truques de cartas ou coelho na cartola ou serrar alguém no meio. Nada disso. Eles são chamados de os Quatro Cavaleiros e o que eles fazem é transformar mágica em espetáculo grandioso, misturando ilusão com justiça.
É como se fossem heróis modernos, mas em vez de capa e espada, usam cartas, fumaça, hologramas e, claro, muita inteligência. O primeiro filme já tinha mostrado a fama deles crescendo, mas aqui no segundo a coisa fica ainda mais intensa. Tudo começa com os cavaleiros meio que sumidos no mapa. Depois de terem enganado o FBI e exposto um monte de gente corrupta, eles ficam um tempo escondidos, esperando a hora certa de voltar a brilhar. Só que quando voltam, não é só para fazer show bonito não, eles voltam com uma missão: desmascarar um carinha poderoso do mundo da tecnologia que anda manipulando a vida de todo mundo por trás das cortinas. O alvo da vez é uma empresa de tecnologia que mexe com informações pessoais, tipo aquelas que sabem tudo da gente só pelos nossos celulares e computadores. O problema é que dessa vez as coisas não saem como eles planejaram. Durante a apresentação de retorno, em que eles iam expor esse esquema podre ao vivo, alguém os sabota. De repente, em vez de saírem como heróis, os cavaleiros viram foragidos, como se fossem criminosos desmascarados no meio do palco. O truque, que era para ser perfeito, vira um desastre. E o pior, alguém muito mais poderoso e misterioso estava por trás disso. Daí começa a verdadeira loucura do filme. Eles estão levados para bem longe, sem nem entender direito como. Imagina você estar em Nova York num segundo e no piscar de olhos acordar em Macau, na China. Foi exatamente o que aconteceu com eles. Parece até mágica, mas era só o começo da armadilha. Quem os pegou foi ninguém menos que Walter Mabry, um jovem bilionário da tecnologia que tinha sido dado como morto. Esse cara é arrogante, genial e perigoso. Ele obriga os cavaleiros a roubarem para ele uma tecnologia super secreta, um chip capaz de invadir qualquer sistema de computador do mundo. Ou seja, um brinquedinho que pode controlar tudo e todos. Enquanto isso, do outro lado, o FBI ainda está tentando entender se os cavaleiros são vilões ou mocinhos. E tem também Dylan Rhodes, o agente que secretamente é aliado deles, tentando manter tudo sob controle, só que o passado dele volta a atormentar. O pai de Dylan era um mágico que morreu num truque mal executado, e quem sempre puxou as cordas contra ele é um tal de Thaddeus Bradley, um ex-mágico que virou desmascarador de ilusionistas. Esse cara tem uma rixa pesada com o Dylan e com os cavaleiros, e não perde uma chance de complicar a vida deles. A cada passo você não sabe se o que está vendo é real ou se faz parte de um truque elaborado. Os cavaleiros precisam usar toda a esperteza para escapar das armadilhas de Walter, enganar os inimigos, se proteger do FBI e ainda achar um jeito de transformar esse roubo forçado numa chance de virar o jogo. Tem cartas voando, truques de espelhos, disfarces inacreditáveis e até ilusões de palco feitas no meio da rua. A gente vê que os 4 cavaleiros não desapareceram à toa. Eles estão escondidos, planejando o grande retorno. Tem o Atlas, que é meio que o líder marrento, sempre cheio de confiança. O Merritt, que faz hipnose e gosta de ser engraçadão. O Jack, que é o mais novo e manda bem nos truques de agilidade e escapismo. E agora entra a Lula, a nova integrante do grupo, toda elétrica e criativa, trazendo um ar fresco para a equipe. Eles estão ali, esperando a oportunidade perfeita de aparecer de novo e mostrar que não são só mágicos, mas sim justiceiros. O retorno acontece quando eles ficam sabendo de um carinha poderoso chamado Owen Case, dono de uma empresa de tecnologia que praticamente invade a vida das pessoas. Ele criou um software que vasculha os celulares e computadores, coletando dados pessoais sem ninguém saber. É tipo aquele medo que todo mundo tem de estar sendo espionado o tempo todo. A missão dos cavaleiros? Expor o cara ao vivo, mostrar para o mundo inteiro o quão sujo ele é. E então chega o grande dia. Eles se infiltram num evento enorme, cheio de pompa e jornalistas para revelar a sujeira de Owen. A plateia tá lá esperando mais um espetáculo, e os cavaleiros começam a soltar a mágica. Luzes, truques de palco, aquela apresentação que mistura show de rock com ilusionismo. Tudo parecia perfeito, mas é aí que vem a primeira rasteira do filme. De repente, no meio do show, as coisas dão errado. Em vez de mostrar as falcatruas de Owen, eles acabam sendo expostos. É como se alguém tivesse puxado o tapete deles. A multidão começa a olhar para os cavaleiros como criminosos, como se fossem eles os vilões da história. E quem estava por trás dessa sabotagem? Um inimigo muito mais poderoso e misterioso do que eles poderiam imaginar. Antes que pudessem reagir, acontece uma das cenas mais doidas. Eles são literalmente sugados para fora da apresentação, levados de um jeito inexplicável. É tipo um truque de mágica ao contrário. Em vez de surpreender os outros, eles é que são surpreendidos. Num piscar de olhos, eles acordam em Macau, na China, sem ter ideia de como foram parar lá.
Imagina você abrir os olhos e perceber que atravessou o planeta em segundos. Foi exatamente isso que rolou. Lá em Macau, a situação fica ainda mais tensa. Eles descobrem que quem os trouxe até ali foi Walter Mabry, um jovem bilionário de tecnologia que todo mundo achava que estava morto. Ele é cheio de charme e debochado, mas dá pra ver logo de cara que não tá de brincadeira. Walter tem um plano bem ousado. Ele quer que os cavaleiros roubem para ele um chip revolucionário, capaz de invadir qualquer sistema de computador do mundo. Um dispositivo que basicamente dá o poder de controlar informações, bancos, governos, tudo. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o FBI está pirando com o que aconteceu. Os agentes não sabem se os cavaleiros são vítimas ou criminosos, e a mídia cai matando em cima deles. O detalhe é que dentro do FBI tem o Dylan Rhodes, que a gente lembra bem do primeiro filme. Ele é agente, mas também aliado secreto dos cavaleiros. Dylan tenta segurar a bronca, mas acaba sendo pressionado por todos os lados, principalmente porque o passado dele começa a voltar com força. Tem a história do pai dele, um mágico que morreu de forma trágica num truque que deu errado, e tem também um velho conhecido dele, o Thaddeus Bradley, aquele desmascarador de mágicos que não perde a chance de provocar e atrapalhar. Walter é manipulador e não pede o favor com jeitinho. Ele deixa claro que, se eles não fizerem o trabalho, podem esquecer de sair vivos dali. Então, sem escolha, os cavaleiros entram no jogo. Mas, sendo quem são, eles não vão só obedecer. Desde o começo, a cabeça deles já está trabalhando para tentar virar essa situação a favor deles. Em Macau, eles se deparam com um mundo novo e cheio de desafios. Primeiro, eles precisam conseguir informações sobre onde o chip está escondido. Para isso, exploram os mercados, cassinos e até uma antiga loja de mágica, que é praticamente um templo sagrado para os ilusionistas. Essa loja é incrível, cheia de truques clássicos e mecanismos escondidos, e acaba sendo um ponto estratégico para as invenções deles. É como se estivessem voltando às raízes da mágica, mas agora para planejar um roubo de verdade. E aqui entra uma das cenas mais legais do filme, o roubo do chip. A ideia é se infiltrar numa instalação altamente protegida, onde o dispositivo está guardado. Só que não dá para chegar chutando porta, né? Então, eles usam aquilo que sabem fazer de melhor, mágica. Cada um mostra seu talento. O Atlas com os truques de manipulação, o Merritt com a hipnose, o Jack com as habilidades de ladrão ágil e a Lula com a criatividade dela que surpreende até os veteranos. A cena toda é construída como se fosse um grande truque de cartas, só que com tecnologia. Eles precisam esconder o chip, passar com ele por detectores e guardas armados sem que ninguém perceba. E como fazem isso? Usando técnicas de ilusão de palco, troca rápida de mãos, distrações perfeitas. É aquele momento que você prende a respiração e pensa, não é possível que eles vão conseguir sair dessa sem serem pegos. Mas conseguem, claro, com muito estilo e suspense. Enquanto tudo isso rola na China, do outro lado do mundo, o Dylan Rhodes está numa enrascada enorme. O FBI está desconfiado dele e o agente Cowan fica no pé o tempo inteiro. Para piorar, o Thaddeus Bradley aparece de novo. Lembra dele? O ex-mágico que vive desmascarando ilusionistas e que tem uma rixa pessoal com Dylan desde a morte do pai dele? Pois é, Dylan tenta usar Thaddeus como uma peça no seu próprio jogo, mas o problema é que Bradley é tão astuto quanto os cavaleiros, e nunca dá para saber de que lado ele realmente está. Essa relação cria ainda mais tensão, porque Dylan tá numa corda bamba. Se o FBI descobrir que ele é aliado secreto dos cavaleiros, acabou para ele. Voltando para Macau, depois de conseguirem o chip, os cavaleiros começam a bolar um jeito de virar o jogo contra o Walter. Eles sabem que se entregarem o dispositivo, estão mortos de qualquer jeito. Então, começam a planejar um truque dentro do truque. Fingir que obedecem, mas ao mesmo tempo, preparar o golpe final para enganar o Walter e revelar a verdade para o mundo. É aqui que entra o espírito do grupo. Eles não são ladrões comuns. Eles usam a mágica como arma contra gente poderosa e corrupta. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.